Graça e paz, homem de Deus, homem de valor, você que nos assiste nesta noite, que a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida e a sua família. O nosso ministério de homens aqui da comunidade, ele tem o nome de Ministério Homem de Valor. E nós temos 7 princípios, que é a nossa declaração de propósito, como um homem de valor. E o intuito nesses dias, nessas transmissões, é caminhar com você em cada um desses princípios, e cada um desses pilares que Deus ele tem nos dado para nortear a nossa jornada como um homem valoroso nessa terra. Para nós iniciarmos essa nossa conversa nessa noite, esse dia tão agradável, eu quero deixar um texto bíblico aqui para a sua meditação. Está lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 12, e vamos ler até o versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmão, você, homem de valor, eu quero que você entenda esse primeiro princípio, o princípio bíblico que norteia a identidade e o caráter de um homem de valor. Esse princípio nós nomeamos nesta máxima, nesta sentença que diz: eu seguirei a justiça, a misericórdia, o amor e confrontarei o mal. Queridos, eu quero caminhar com você nesse entendimento da criação, da queda e da redenção, que é o pilar que traz sustento e base para esta sentença, ou essa máxima, ou esse primeiro ponto, ou esta primeira frase da nossa declaração de propósitos aqui dos homens de valor da Filadélfia em Alfenas. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, que Deus ele criou o ser humano perfeito. Isso precisa ser muito claro na nossa mente. E em se tratando de doutrina bíblica, você precisa entender que você, homem, saiu da forma de Deus perfeito. Adão, o nosso pai ancestral, ele saiu das mãos de Deus em perfeição. Então aquele pai, aquele homem chamado Adão, ele trabalhava do jeito perfeito, ele vivia uma vida em perfeição, trabalhando, porque o trabalho ele não vem como consequência do pecado, mas ele já existia no Éden. Quando o Senhor Deus formou o homem ali, ele diz, este é a imagem e semelhança, Gênesis capítulo 1, 27, 31, fala a respeito dessa perfeição que Deus criou o homem, e ele incumbiu o homem de cuidar.
lavrar o jardim, cuidar da terra. Então o trabalho fazia parte da vida de Adão, mas era algo prazeroso, algo maravilhoso, algo perfeito. O relacionamento, Adão experimentou o relacionamento perfeito com a nossa mãe Eva. Eles tinham ali um diálogo perfeito, isento de egoísmo, não havia ali disputa, não tinha nenhuma falha naquele caminho aberto de diálogo entre eles. Podemos dizer que Adão experimentou um nível de profundidade com Deus, ali no seu relacionamento com Deus, porque Deus visitava o jardim em todo o entardecer, no pôr do sol, para estar com seu filho. Então não havia pecado, não havia esses efeitos que nós vemos hoje na vida dos homens nesse mundo caído. E o que acontece? Acontece que quando Adão ele rompe com Deus, quando Adão ele peca e ele decide tomar as suas próprias decisões, ele rompe com o plano perfeito de Deus, ele deixa de lado o plano de Deus e ele busca suas próprias definições de bem e mal. Ele começa a viver a sua vida distante desta comunhão, em desobediência. Toda a estrutura do homem ela foi corrompida. Toda a estrutura, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a maneira de dialogar, o relacionamento sexual, tudo isso ficou comprometido, porque agora Adão, ele peca, ele cai desse estado de perfeição. Nós chamamos isso de queda, esse rompimento do homem com a presença de Deus, com o plano perfeito de Deus. Nós vamos perceber que agora, ao longo da jornada, o homem, ele vai seguir dois caminhos. Ou ele se torna um ser humano omisso, ou um agressor em potencial. O homem que tem a força para gerenciar os interesses de Deus nessa terra, o homem que foi provido, dotado de força para poder ser um protetor dos interesses de Deus nessa terra, começa então a usar essa força para agredir e destruir. É onde o homem, agora ele vai entrar muitas das vezes, o homem caído, o homem pecaminoso, por um caminho de agressão, de agressividade, usando toda esta agressividade que de certa forma ela é natural, faz parte da essência do homem, uma agressividade que nós podemos traduzi-la por esta força de vontade de empreender, de lutar as batalhas e vencer, de se ver, colocando o seu nome na história, de produzir um legado, deixar um legado, de caminhar de maneira destemida, em força, honra e coragem. Isso tudo agora, o homem pecador, o homem caído, ele vai usar contra os propósitos de Deus. É onde você encontra o homem hoje agredindo, o homem roubando, o homem matando, o homem destruindo toda a criação que Deus ele deixou, confiou nas nossas mãos para que nós viéssemos então a cuidar e a zelar. Homem de Deus, guerreiro, eu quero falar com você que existe um outro caminho que também é danoso, é terrível, que é o caminho da omissão, onde o homem ele assume um papel passivo e aí não importa se o mundo está caindo, está sendo desmoronado à sua volta, ele não vai tomar nenhuma atitude, porque ele vai entrar naquela zona de conforto, onde ele não se importa com o chamado existencial de ser um profeta para essa geração, e ele simplesmente torna-se um homem omisso. Ambas as situações são terríveis, porque o homem ele deixa de ocupar o lugar para o qual ele foi criado, o lugar para o qual ele foi destinado nessa terra. E isso começa a ter consequências familiares, sociais, na igreja, na sociedade, na nação, quando um homem ele não ocupa o lugar para o qual ele foi criado, para então assumir o seu propósito redentivo nessa terra. O exemplo disso é o apóstolo Paulo, esse que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, esta porção que nós lemos hoje aqui de Romanos capítulo 5, onde ele fala do primeiro Adão que pecou e que, de certa forma, através da sua linhagem, nós herdamos essa natureza pecaminosa, mas ele fala do segundo Adão, que é Jesus Cristo, que é o nosso modelo de masculinidade, a qual nós devemos espelhar e seguir os seus passos, as suas pisadas. Ele vai falar desse segundo Adão, que redimiu e que elevou novamente o homem nesse estado de graça, fazendo com que então esse homem fosse redimido, regenerado, reconciliado com Deus, o nosso Pai. A expressão da masculinidade bíblica viril
sacrificial, redentiva, só é possível quando o homem ele assume o protagonismo da sua vida. Então é importante, homem, que você reconheça que você é um pecador, que você tem um coração caído. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para que você venha, então, a assumir o seu lugar na história. Reconhecer que você necessita de um Salvador é a sua redenção. O Paulo, este homem aqui que foi inspirado por Deus para escrever a carta aos Romanos, ele é um exemplo de um agressor em potencial. Um homem que foi criado por Deus para ser fonte de salvação nesta geração. Um homem que foi criado por Deus para ser uma resposta à geração daquela época. Agora ele está num estado de pecado. E ele começa então a destruir em vez de edificar. A trajetória do apóstolo Paulo é uma trajetória marcada por sangue, por atrocidades, por coisas terríveis, porque esse homem, ele, ao longo da sua jornada, acreditando estar fazendo o que era certo, ele matou muitas pessoas. Ele deixou um rastro de sangue por onde quer que ele viesse a passar, até que ele se encontrou com Jesus Cristo no caminho para Damasco. Homem, a nossa vida ela é modificada totalmente na nossa estrutura, na nossa natureza, no nosso caráter. A nossa identidade, por mais distorcida que ela seja nessa terra, ela é reorientada quando nós passamos pelo caminho e temos um encontro com Cristo Jesus. Ali todas as coisas mudam, porque Jesus Cristo agora ele vai reorientar a nossa natureza caída. Ele vai nos salvar do inferno, que é o nosso destino. E ele vai então trazer ao nosso coração o Espírito Santo de Deus nesta ação redentiva pela sua obra preciosa na cruz do Calvário. Não existe filosofia, ciência, estilo de vida que mude o coração do homem. Não existe. Você pode entrar num estilo de vida onde você treina, onde você tem um projeto de vida, onde você ouve as filosofias dessa terra a respeito de um ideal de vida. Por mais que as nossas intenções elas sejam boas, se nós não passarmos pelo caminho, não tivermos um encontro com Jesus, a essência, o lado de dentro não será mudado e todo o nosso trabalho será vão. Nós podemos correr de um lado para o outro, dando um bom testemunho, ou pelo menos tentando sustentar um bom testemunho, mas isso vai ser falho se Jesus não estiver no processo. Se Jesus não estiver ali sustentando a nossa vida. Porque quem muda verdadeiramente um homem é Jesus Cristo. Não existe nenhuma teoria humana que venha mudar um ser humano, a não ser o sangue de Cristo Jesus, a sua obra que ele fez lá na cruz do Calvário. Sem ela, nós somos pó nos nossos melhores dias. E perceba você que Paulo ele estava respirando ameaças na sua vida como um agressor, um destruidor. Ele estava descendo para Damasco no intuito de destruir, de agredir, e de repente Jesus se apresenta para ele. Jesus vai até Paulo e ele se encontra com Paulo. Paulo ele cai ali no chão, tomado pelo esplendor daquela visão ali na sua frente, e agora no chão ele reconhece os pés de Jesus. Ele tem uma conversa com Jesus. Jesus se apresenta para Paulo. Jesus se apresenta para aquele homem, e o destino daquele homem nunca mais foi o mesmo. É interessante observar que logo após este encontro extraordinário, Paulo ele ficou cego após esta visão, e ele humildemente desce para a cidade, e ali ele é acompanhado por Ananias. Todos nós, homens, precisamos de um parceiro de prestação de contas, precisamos de um amigo que nos confronte nas nossas loucuras, precisamos de um mentor ou de um amigo Jedi que venha, de certa forma, nos orientar. E esses pais espirituais, eles são muito importantes na nossa vida, como a semelhança de Moisés e Josué, a semelhança de homens, como Elias e Eliseu, ou a semelhança de Paulo e Timóteo, homens que estão desgastando a sua vida, derramando a sua vida, ensinando e conduzindo outros homens a um estilo de vida melhor, a saber, a presença de Jesus e a nova natureza em Cristo Jesus. E ali Ananias agora ele se coloca como esse irmão,
A vida de Paulo ela foi cercada de referências masculinas que o levaram para uma vida cristã, uma vida produtiva, uma vida abençoada, uma vida ungida. Ananias foi um desses, Barnabé foi outro desses homens de Deus que estiveram ali ao redor de Paulo. Mas o interessante de observar é a postura humilde desse homem de Deus. Porque todos nós devemos nos curvar perante o senhorio de Jesus, para assim ser dominado pelo Espírito Santo e ser capaz de expressar-se corretamente nessa terra. O homem, ele encontra identidade, propósito e sentido para a sua vida quando ele olha para Jesus. Paulo, ele reconhece o seu pecado. E a primeira coisa que você deve fazer, homem, hoje, reconhecer as suas fragilidades. Esse é o caminho para sair da orfandade. Esse é o caminho para sair de um estado de vida omissa ou agressiva. Você precisa reconhecer as suas falhas. Você precisa reconhecer a sua natureza pecaminosa e que o inferno é o seu direito. O inferno é o seu destino. Jesus veio para nos livrar do inferno. Jesus veio para nos livrar da morte e do pecado. Ou seja, nós estamos destinados à morte, estamos caminhando naturalmente para ela. Todo ser humano está caminhando para a perdição. Diferentemente das teorias por aí, teorias de evolução que dizem que o homem está caminhando para o ganho, a questão evidente diante dos nossos olhos mostra que dia após dia a humanidade está caminhando para a perda. O nosso ser, o nosso corpo, a estrutura do ser humano, a maneira como o mundo está caminhando numa carreira desabalada para a perdição. O profeta Isaías diz que o mundo caminha como um ébrio, um bêbado, após uma noite de bebedice. Você percebe isso? Nós temos, claro, nos nossos olhos a evidência de que o homem está caminhando para a perda. Então nós precisamos reconhecer a nossa natureza de pecador, as nossas fragilidades e levá-las até Jesus Cristo. O caminho, ou seja, a ativação, a ignição, que vai nos impulsionar para uma vida de movimento, de paixão e de propósito nessa terra é os pés do Senhor Jesus. Então você começa, homem, abatendo o seu orgulho e se curvando na presença do Senhor Jesus. Esse é o ponto de partida. É o ponto de partida onde nós abrimos mão do orgulho e vamos para os pés do Senhor, e lá somos curados. A nossa visão, ela é mudada, a nossa visão, ela é curada. E aqui, Paulo entende isso. Paulo, e os textos são muitos, Efésios 2 e 3, 1 Coríntios capítulo 15, 21 e 22, você pode conferir na sua casa também, está falando a respeito deste homem que cai do seu estado de perfeição. Estamos em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você parar para pensar, destituído, ele dá uma ideia de alguém que já foi instituído. O que significa isso, pastor Isaías? Significa que antes o homem ele estava instituído na glória de Deus. O homem tinha esse estado de perfeição. E uma vez que ele caiu desse estado de perfeição, ele foi destituído da glória de Deus. E Jesus vem agora restituir. Ele vem reconciliar o homem a Deus e restituir o ser humano nesse estado de graça. Essa é a obra da cruz do Calvário. Jesus morreu pela tua vida. Jesus morreu pela sua família. Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Lá na cruz do Calvário, Jesus matou o poder da morte, do inferno e do pecado. Ele levou sobre si as suas transgressões, os seus pecados. Irmão, Jesus levou naquele dia na cruz do Calvário os seus piores dias. Essas coisas que você não tem coragem de compartilhar com outras pessoas e que é constrangedor e que você não teria coragem de compartilhar perante outros homens, Jesus levou tudo isso na cruz do Calvário. Ele sabia. Enquanto ele subia àquela montanha, o Monte Caveira, para ser crucificado, ele via você, ele sabia de todas as coisas e mesmo assim ele não desistiu. Ele foi até o fim porque ele amou a sua vida. E algo soberano, incrível, poderoso acontece lá na cruz do Calvário. Porque quando Jesus morre, a nossa velha natureza, a nossa natureza morre com ele. Mas quando Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, nós também ressuscitamos com ele. De modo que Jesus é o primeiro desta longa fila de irmãos em Cristo Jesus. Ele é o primogênito que saiu e voltou da morte. E nós, se nós crermos em seu sangue, se nós crermos e aceitarmos a Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós temos e recebemos, João capítulo 1, versículo 12 diz isso, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E assim nós podemos entrar perante o trono de Deus, nós podemos entrar e sair diante do trono do Pai e assim sermos reconciliados a Ele.
reconciliados com Deus, o nosso Pai. E é disso que se trata a obra de redenção. A cruz de Cristo nos restaura ao lugar de filhos. Confira na sua casa Romanos 3, 24, 26, Efésios 1 e 7. Irmão, quando você se achega perante Jesus, quando você cai com seu rosto, assim como Paulo caiu perante Jesus, você não vai se levantar da mesma forma, você vai se levantar dali como um homem regenerado. Talvez você esteja pensando, pode haver esperança para mim? Nas coisas erradas que eu ando fazendo, nas coisas que eu tenho feito, as escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, nesses últimos tempos, há esperança para você. Essa palavra, ela é para você, há esperança para você. Se curve perante o Senhor Jesus, reconheça as suas fragilidades, reconheça que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e que Deus é o teu Pai. Se você não entender que você tem um Pai nos céus, que é Deus, você nunca viverá o seu propósito de vida nessa terra. Porque a ativação, a ignição começa a partir daí. É nesse momento que começa. Você se enxergar como filho, você desfrutar desse amor recebido, você entender os seus direitos de filho de Deus. Assim, você será capaz de avançar, de prosseguir, de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, de transbordar de um lado para o outro e repartir com essa geração que carece de respostas. E é por isso que esse primeiro princípio, ele diz, eu seguirei a justiça, a misericórdia, o amor e confrontarei o mal. Porque todo homem de valor é um homem instituído por Deus para trazer salvação nessa terra. Foi assim com Paulo. A vida desse homem nunca mais foi a mesma. Quando ele, prostrado, encontrou os pés de Jesus, quando ele, cego, recebeu uma visão clara por intermédio da igreja de Cristo Jesus, que é a representação ali em Ananias, o pai espiritual daquele homem, que foi até Paulo e que orou por ele, que investiu na vida de Paulo, mas esse homem ele foi impulsionado pelos propósitos, pelos caminhos do propósito, quando ele recebeu no seu coração o Espírito Santo de Deus, e agora ele se tornou fonte de salvação, por onde quer que ele viesse a passar. Todo homem de valor é um homem ungido nessa terra para trazer salvação. Guarde isso no seu coração. Você foi ungido para trazer salvação nessa terra. Você, da sua vida, depende a sua esposa, os seus filhos, depende pessoas lá na sua empresa. Você já parou para pensar isso? Que lá na sua empresa existem pessoas que estão debaixo da sua guarda, que estão debaixo da sua autoridade. Isso não diz respeito, quando nós falamos de autoridade espiritual, não é para subjugar pessoas, mas circunstâncias. Então você tem autoridade e voz de comando ali no lugar, no seu espaço onde você foi plantado, no seu trabalho, para exercer voz de comando como um filho de Deus, ligando e desligando nessa terra. E as decisões de filhos serão honradas no céu. E você pode, pelo poder do Espírito Santo de Deus, trazer salvação e cura no espaço onde Deus te plantou. O homem encontra identidade. A sua identidade, ela é mudada, moldada quando ele passa aos pés da cruz. Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou de um agressor para um profeta para aquela geração. E qual é o propósito de Deus quando nós passamos aos seus pés? É nos tornarmos homens de valor, provedores, protetores dos interesses de Deus nessa terra, e profetas para esta geração, guiando e conduzindo nos nossos ombros uma geração que carece de respostas, que carece de proteção, que precisa do nosso auxílio, que precisa da força do nosso braço para que nós venhamos a reconstruir em vez de destruir. Você já se olhou no espelho, homem, já viu que os seus ombros eles são largos? Esses ombros são largos porque Deus tem um propósito para eles. Deus deseja colocar nos seus ombros esta geração para que você venha carregar, para que ela vá além do ponto onde você chegou como um homem de Deus, um homem de valor. Era assim com o sacerdote na antiga aliança. De um lado ele tinha uma pedra com 6 nomes de 6 tribos, e do outro da mesma forma, 6 nomes de 6 tribos. E aquilo o lembrava continuamente que os seus ombros largos foram feitos por Deus para carregar toda uma geração. Era a responsabilidade dele, levar em oração, em intercessão, em bons exemplos, em palavra empenhada. E aquele homem, então, ele entendia o seu propósito e a sua identidade. E você entende que esta identidade só é sustentada pelo poder do Espírito Santo, porque eu já disse aqui, nos nossos melhores dias nós somos pó. Mas, querido, com o poder do Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, você é capaz de avançar.
Você é capaz de prosseguir dia após dia, ainda que haja quedas ao longo do caminho, sempre haverá a mão graciosa de um Deus Todo-Poderoso, que é o teu Pai, para te levantar e te colocar de pé e dizer: você é o meu filho, caminha, marcha, porque eu não chamei você para ficar assentado na beira dessa estrada como um homem omisso ao seu propósito, ou como um homem que usa todo o seu potencial criativo para destruir nessa terra. Nós somos homens que encontram em Deus propósito e sentido para a nossa vida ao olhar para Jesus. E é por isso que nós nos colocamos como esses homens que confrontam o mal. Eu seguirei a justiça, a misericórdia, o amor e confrontarei o mal. A vida de Paulo, ela foi, em todo tempo, uma vida de um homem, de um valente que esteve nessa terra confrontando o mal, confrontando as forças do maligno, confrontando a destruição. Ele não se conformava com coisa errada, homem. Ele não se conformava, guerreiro, com coisas erradas nessa terra. Ele se posicionava, ele estava constantemente lutando pelos interesses de Deus nessa terra. E quais são os interesses de Deus nessa terra? Ele deseja trazer o seu reino a essa terra, implantar o seu reino nessa terra. Deus deseja tornar você diferente, homem. A sua vida precisa de uma ativação, ela precisa de uma ignição, de um girar de uma chave. E essa ignição, essa ativação é você encontrar-se com Jesus e se reconhecer como filho de Deus pelos méritos de Cristo na tua vida e pela obra que Ele fez lá na cruz do Calvário. Essa é a verdade de Deus a teu respeito. Você é salvo. É Deus, é Jesus apresentado para você como Ele se apresentou para Paulo. É o Espírito Santo vivendo em você e Jesus sendo revelado em você. E você se tornando um homem santo, um homem que tem uma postura moral nessa terra, um homem que tem uma postura impecável diante da sua família, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante da sociedade. Queridos, é um homem que quando levanta de manhã e calça o seu chinelo para se levantar da sua cama, os demônios estremecem, porque sabem que se levantou um homem de valor naquele dia. Esse é o propósito de Deus. E o propósito de Deus para a sua vida é que Cristo seja revelado através de você, através do seu caráter, da sua identidade, das suas atitudes, da sua natureza, você possa espelhar nessa terra a graça e a natureza do nosso modelo máximo de masculinidade, que é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Fique com essa palavra nessa noite, nesse primeiro pilar, essa primeira sentença: eu seguirei a justiça, a misericórdia, o amor e confrontarei o mal. Alguns textos adicionais para você ler na sua casa estão em Colossenses capítulo 1 e 14, Hebreus 9, 12 e 1 Pedro 1, o 18 e o 19. Feche os seus olhos, ore comigo nesta noite. Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Diante de Ti está agora este homem, Senhor. Este homem tem andado por caminhos tortuosos ao longo da sua vida e da sua jornada. Mas o Senhor o chamou como um filho, e o Senhor morreu naquela cruz, ali no Calvário, por essa vida. E essa vida hoje que te reconhece como único, suficiente Salvador, ela está prostrada aos teus pés. Eu te peço, perdoa os pecados desse homem. Senhor, reconfigura esta mente, Senhor, e concede o teu Espírito Santo para habitar dentro desse coração, para que a vida, os propósitos e os caminhos deste homem sejam reorganizados, reorientados à sombra da cruz de Cristo. Eu te peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo, Senhor, para trazer clareza, orientação ao longo desta jornada. É isso que eu te peço nessa noite, Deus. Senhor Jesus, que a vida do teu filho, Senhor, a partir de hoje, venha a ser uma vida diferente. E a jornada do teu servo, Senhor, seja, a partir de hoje, uma jornada de um homem de valor, vitorioso na tua presença, para a honra e para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida, queridos.